Nosso grupo irá apresentar sobre neoplasia benigna. Neoplasia é a multiplicação excessiva e persistente das células de um tecido, resultando na formação do neoplasma. As causas para o surgimento de uma neoplasia são tão vastas quanto as próprias decorrências que esse tumor pode provocar. Essa massa de célula pode ter como causa inicial algum fator hereditário ou adquirido. Neste caso, a alimentação e tabagismo, por exemplo, podem levar às mutações celulares. A neoplasia benigna é um tumor que geralmente apresenta crescimento lento e ordenado e que é formado por células semelhantes àquelas presentes no tecido normal. Os limites desse tumor são bem definidos, não são capazes de invadir os tecidos vizinhos. Entretanto, apesar de não serem capazes de invadir outros tecidos, esses tumores podem crescer de maneiras exageradas e comprimir estruturas próximas. Os fatores observados no diagnóstico são o aspecto morfológico, os componentes da biologia da lesão e o seu comportamento clínico. No aspecto morfológico, as células são bem diferenciadas e podem até ser indistinguíveis das células normais. Elas crescem unidas entre si e formam uma massa geralmente esférica. São pouco agressivas e relativamente inofensivas. Os componentes, tanto benigno quanto maligno, possuem dois componentes básicos, que é o parênquima, formado de células neoplásicas, que tem sua origem do tecido de onde o tumor é originado, e o estroma, que é o tecido de sustentação não neoplásico, ou seja, ajuda na alimentação e crescimento do tumor, e é formado do tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e células inflamatórias do hospedeiro. Já o seu comportamento clínico, ao contrário do maligno, os tumores benignos não invadem os tecidos vizinhos, nem migram para outra parte do corpo. Eles são tratáveis e raramente levam a óbito, por ter o seu crescimento lento. As características das neoplasias benignas. Taxa de crescimento. Essas neoplasias possuem um crescimento lento. Isto garante o desenvolvimento de vasos, assegurando boa nutrição às células. Isto impede que ocorra degenerações, necrose, hemorragias e etc. Com relação ao grau de diferenciação, elas possuem limites bem definidos e não invadem nem infiltram tecidos adjacentes. Não há metástase, ou seja, são semelhantes ao tecido normal. Com relação ao crescimento, esse tipo de neoplasia possui um crescimento expansivo e limites bem definidos das lesões. Aspectos morfológicos dos tumores benignos. Esses tumores apresentam células bem diferenciadas e podem ser indistinguíveis das normais. Isso faz com que o tumor seja bem parecido com o tecido de origem, mas as arquiteturas e as atipias celulares são discretas. Além disso, essas células não se infiltram nos tecidos vizinhos e seu crescimento é do tipo expansivo, que acaba comprimindo as estruturas mais próximas. Muito frequentemente se forma uma cápsula fibrosa em torno do tumor. Além disso, seu crescimento lento permite a formação de vasos sanguíneos, garantindo boa nutrição das células e, desse modo, a degeneração e a necrose são pouco comuns. O câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, correspondendo entre 70% e 80% dos casos. O tipo mais comum de CBC é o nodular. Os fatores de risco para o desenvolvimento do CBC são fenotipo 1 e 2, idosos, história de exposição solar, história de câncer de pele não melanoma prévio, presença de ceratose actínica. E na literatura encontramos uma maior frequência em homens, porém, alguns estudos demonstram as mulheres com maior frequência. A conduta mais frequente para o tratamento é a ressecção cirúrgica com margem de segurança. A margem preconizada na literatura encontra-se entre 3 a 4 milímetros para lesões circunscritas, como a forma nodular e com tamanho menor que 2 centímetros, e entre 5 a 6 milímetros para tumores com margens pouco definidas, como superficiais e infiltrativos. O tumor tipo vegetante é atualmente friável, podendo sangrar de forma espontânea ou com simples manipulação, além de estar normalmente acompanhado por tecido necrosado, macerado e de odor. Os aspectos que podemos identificar no tumor tipo vegetante é fungoso,
ulceração superficial, brotante em forma de vulcão. O tratamento também que podemos usar nesse tipo de tumor vai ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, angioplastia. E o objetivo maior do tratamento é poder controlar os sintomas decorrentes da manifestação que ocorre na pele. E com o intuito maior é a melhoria de vida. E caso a doença não seja eliminada, a pessoa vai conviver com essa lesão até o resto da sua vida. Então, é indicado fazer todo o procedimento, todo o tratamento correto para poder eliminar essa lesão. Caso não elimine essa lesão, ela vai conviver com ela até o resto da sua vida. Agora vamos falar um pouco sobre angiogênese na neoplasia benigna. E o que é angiogênese? É um processo normal do crescimento e cura, através do qual as células tumorais estimulam a formação de novos vasos sanguíneos, necessários para o fornecimento dos nutrientes essenciais para seu crescimento acelerado, e também está ligado ao desenvolvimento de diversas doenças, incluindo o câncer. Em geral, tumores benignos não reaparecem após sua retirada cirúrgica. Por crescer de forma lenta, o tumor permite que os vasos sanguíneos se desenvolvam de forma adequada, assegurando boa nutrição das células. Por isso, degenerações, necrose e hemorragia são pouco comuns. Por essa razão e pelo fato de não se infiltrar nem destruir tecidos vizinhos, o tumor benigno não leva à ulceração. Além disso, não compromete a nutrição do hospedeiro e nem produz substâncias que podem causar anemia ou perda de tecido adiposo e músculo ósseo. A macroscopia apresenta-se com um crescimento lento e expansivo, assintomático, limites bem definidos e mucosa lisa e íntegra. Na macroscopia, observamos uma massa anormal de tecido, simples ou múltipla, bem delimitada e encapsulada. Na superfície ulcerada ou vegetante, é parenquimatosa, consiste em neoplasias sólidas e cirrosas, como podemos observar na imagem acima. Nas características microscópicas, encontramos células semelhantes às células de origem, podendo possuir até funções semelhantes, encapsuladas, relação núcleo e citoplasma normal. Agora vamos falar sobre a nomenclatura. A nomenclatura das neoplasias baseia-se na origem, no comportamento e na morfologia. Os tumores benignos e malignos têm dois componentes básicos: parênquima, que é constituído por células neoplásticas, e estroma, que é composto por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. A nomenclatura dos tumores é baseada justamente na origem das células do parênquima. Nas neoplasias benignas, acrescenta-se o sufixo -oma às células de origem. Os tumores benignos de células mesenquimais geralmente seguem esta regra. Por exemplo, neoplasia benigna de fibroblasto é chamada de fibroma. Como toda regra há exceções, linfoma, melanoma e mieloma múltiplo refere-se a neoplasias malignas, por não possuírem a correspondente variante benigna. A nomenclatura de tumores epiteliais benignos é baseada nas células de origem, arquitetura microscópica ou padrão microscópico. As neoplasias benignas com estruturas glandulares são chamadas de adenomas e papilomas são tumores epiteliais benignos que produzem projeções epiteliais. Na parte superior, nós temos o linfoma de tecido adiposo. A imagem nos mostra alguns adipócitos maduros, lobulares e semelhantes, que são contornados por septos de tecido conjuntivo fibroso e a cápsula fibrosa contornando o tecido epitelial. Logo abaixo, nós temos o adenoma glandular, que se desenvolve em glândulas em locais diferentes do corpo, como o colo, os seios, os pulmões, a garganta e a hipófise. É um tumor com altas taxas de incidência e atinge principalmente pessoas acima de 50 anos. Logo acima, nós temos o osteoma mandibular, que tem baixa taxa de recorrência e a mandíbula é a mais afetada. A sua patogênese ainda é desconhecida, porém, alguns autores consideram como uma neoplasia verdadeira, já outros como um amartoma. Traumas e infecções também são sugeridas como possíveis causas desse tumor. Os sintomas da neoplasia benigna variam bastante de onde o tumor esteja localizado. Por exemplo, se o tumor estiver localizado no sistema digestório, a pessoa vai ter uma grande perda de peso sem motivo. Já no sistema respiratório, a pessoa vai sentir bastante fadiga.
Caso algum desses sintomas ou outros venham a aparecer, é recomendado que as pessoas solicitem exames, que são tomografias, ressonâncias, para ter um diagnóstico. Já no tratamento, não requer tratamento especializado, e sim um acompanhamento com o médico. Caso venha acontecer algo mais grave, como a compressão de determinados órgãos, a cirurgia pode ser realizada.